em referência à palavra do Senhor. Vamos ler lá no livro de Números, capítulo 12, Velho Testamento. Se tiver dificuldade, vai lá no índice da Bíblia, vê o livro e lá está a página. Números, capítulo 12. Vou tentar ser breve, depois eu vou explicar que está dentro do contexto da campanha. Aleluia. Todos acharam? Amém? Diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Amém? Podemos assentar. Uma palavra muito bonita, que tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo na campanha, que é derrotando barreiras. Moisés foi um grande líder, foi um homem escolhido a dedo por Deus. Como disse o apóstolo Paulo também, desde o ventre da mãe, ele foi separado. Ele foi um homem muito determinado. Moisés carregou um povo muito grande nas costas, um fardo difícil para um homem, chegando até o ponto do seu sogro ter que vir e dar conselho para ele, porque Moisés era o juiz, ele era o legislador, era ele quem julgava o povo. E aquele fardo estava ficando pesado para Moisés. De repente Deus usa um meio para vencer o cansaço. Deus tem várias formas de agir no nosso meio. Às vezes a coisa fica difícil, a coisa fica complicada, a gente vai para cá, a gente vai para lá, a gente busca daqui, busca dali e não acha uma solução. E a solução veio de longe, a solução veio através do sogro Jetro, que ele disse: Moisés, que loucura é essa que você está fazendo? Você quer carregar esse povo sozinho nas costas?
Não faça isso. Separe homens para as causas menores e você julga as causas maiores. Essa foi uma solução, essa foi uma quebra de barreira que Deus deu para Moisés. O sogro dele aconselhou para que ele levantasse homens para julgar as causas menores, e ele julgaria as causas maiores. Como aquela mulher que foi dito aqui ontem, desprezada, porque era uma sociedade machista, uma sociedade que não valorizava muito a mulher, tanto que a nação muçulmana, eles também não respeitam muito a mulher, tanto que é uma religião que ela é imposta, ela não é conquistada. O evangelho não é imposto, o evangelho ele é anunciado, ele é conquistado. O Espírito Santo tem o papel de convencer, nós somos apenas o arauto de Deus. Mulher cuxita é a mesma que etíope. Dali saiu, parece que a descendência de Caim. Moisés foi casado com Zípora, dá a entender que Zípora morreu e Moisés teve um outro casamento. Assim é eu e você. Todos nós sabemos que a Igreja Católica, até um tempo atrás, não aprovava casamento de mulher divorciada. Todos sabem disso. Não tinha vez. Errado pela Bíblia, porque Deus nunca condenou. Isso era na lei de Moisés. Quando uma mulher era casada, enquanto ela não ficasse viúva, ela não podia contrair matrimônio novamente. Mas nós estamos na época da graça, na época da misericórdia. Jesus disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer. É Deus que se agrada de mim, é Deus que se agrada de você, é Ele que resolve o meu e os seus problemas. Tem coisas que é para mim fazer e Deus não vai resolver, tem coisas que é para Deus. Por isso que Ele diz que o impossível para o homem é possível para mim. Mas você tem que fazer a sua parte. Jesus disse: faça a tua parte que eu te ajudarei. Não faça de Deus empregado. Não toma uma atitude, não faz nada e quer tudo mastigado, porque a igreja de hoje, ela está tudo mastigado. Não tem o sacrifício. As pessoas querem tudo fácil. O que você tem oferecido para Deus? O que você tem feito pela obra dele? Não, eu vou lá hoje, a minha bênção está garantida. Hoje eu sei que tem uma palavra de bênção para mim. É assim que as pessoas de hoje, os moderninhos de hoje, veem Deus. Você já foi abençoado desde o ventre da tua mãe, quando Deus te escolheu, quando Deus te lavou, quando Deus te chamou. Você já é abençoado. Apenas creia nas promessas do Senhor, não seja incrédulo, creia. Não seja como Tomé, que teve que tocar na mão do Senhor. Ele disse isso, não é o irmão Reginaldo, não é a igreja que diz, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. O Senhor não volta atrás. Mesmo que o homem permaneça infiel, eu permaneço fiel. Ele é fiel se você for fiel. Mas se você errar amanhã, Deus também tem misericórdia, porque Ele sabe como você errou e da onde você errou. Ele é compassivo. Miriam, com certeza, juntando-se com Arão, não aceitou esse novo casamento de Moisés e começou a questionar. Não é assim conosco? As pessoas nos questionam aí fora. As pessoas não dão credibilidade para nós. Sabe o que Jesus disse? Que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Nós somos os loucos de Jesus, você sabia disso? Porque acreditar em Cristo, acreditar que um homem morreu e ressuscitou no terceiro dia, lá naquele tempo já era difícil, quem dirá hoje?
mas você crê pela fé. Aleluia. Pela fé você crê, porque fé não se explica, fé se vive. Ninguém explica a fé, porque ela é depositada em você, e conforme você obedece, e conforme você se entrega, a fé vai aumentando, ela vai te transformando, ela vai te dando visões, e vai você chegar ao ponto de crer que o Senhor é Deus, que só Ele é o galardoador da vida e da morte, que Ele é o nosso mantenedor. A fé, ela vai entrando. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o falar. Alguém precisa falar, alguém precisa ouvir. Uma vez que eu ouço, uma vez que eu dou credibilidade, o Espírito Santo se encarrega de te convencer, como te convenceu. Senão você não estaria aqui hoje, senão você estaria lá no mundo, lá fora. Estar aqui é um privilégio para poucos. Glória a Deus. É um privilégio para poucos. Por isso que Jesus disse: muitos serão chamados. Não quer dizer salvo, viu? Não quer dizer salvo. Uma faculdade, quando ela abre um concurso, muita gente presta, poucos passam. E mesmo passando, você ainda vai ficar na dependência da faculdade te chamar ou não te chamar. Não é assim? Quantos concursos você presta? Às vezes você passou, mas a faculdade ou a prefeitura ou o estado não te chama. Mas aqui o Senhor te chama. Aqui Deus não é como faculdade, porque a palavra dele, ela não falha. Se ele te escolheu, está escolhido. Se ele te levantou, está levantado. Se ele te abençoou, está abençoado. Mas se ele amaldiçoar, você está amaldiçoado. Ele disse isso, Moisés: todos aqueles que te abençoar, eu os abençoarei, e todos aqueles que te amaldiçoar, eu os amaldiçoarei. Você sabe o que é amaldiçoar, Moisés? É reter a obra de Deus, é parar o caminho da verdade. Lembra de Romanos 1,18? Porque do céu se levanta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Qualquer um que quiser parar a igreja vai ter com Deus. Qualquer um que se meter na vida do seu crente vai ter com Deus. Se o diabo tentar, Deus é contra ele. Começaram a cochichar. Nossa, esse casamento aí. E o pior, entrou aqui um espírito de inveja. Lembra de Josué? Quando o espírito desceu, e a Bíblia diz, se eu não me engano, não sei se é o livro de Números ou Deuteronômio, que revestiu Moisés. E Josué ficou com inveja, gostaria da porção dobrada de Moisés. Deus disse assim: porventura tu tem inveja do espírito que está em Moisés? Tem crente que é invejoso, irmão. Tem crente que é invejoso. Ele tem inveja do outro porque Deus deu um dom maior para ele, porque deu uma capacidade maior para ele, porque usa mais ele. Isso gera inveja. Não deveria gerar, pelo contrário, você tem que dar glória a Deus, porque quem está aqui na frente do trabalho, se não é você, se Deus não colocou você, colocou outra pessoa, se Deus levantou uma pessoa mais capacitada, você tem que dar glória a Deus pela pessoa e não ter inveja dela, porque isso não vem de Deus. A inveja, o pai da inveja é Satanás. Ele invejou o trono de Deus e caiu por terra. E aqueles que tiverem inveja de você vai cair por terra também, porque aquilo que Deus te deu, ninguém tira, só Deus pode tirar. Aquilo que Deus te capacitou, ninguém tira, só Deus pode te capacitar. E se Ele te capacitou, honra essa capacitação que Ele tem. Não venha dar uma de pequenininho
bichinha, que eu sou pequenininha, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso. Mas o que você tem feito para receber o dom de Deus? Você tem se esforçado, você tem lido, você tem buscado, você tem jejuado, você não faz nada e quer receber tudo, não vai receber nada. Pelo contrário, tudo que você tem ainda vou tirar, se você não se dedicar a mim. Então, irmão, o irmão lê mais, tem o direito de saber mais. Se ele se aplicou, agora não pode ter inveja, tem que orar por ele, tem que agradecer a Deus. Oh, irmão, capacita mais aquele servo, coloca mais palavra na boca dele, para que ele traga para nós. Continua dirigindo, não importa o que vier depois, faça a tua parte. A inveja é grande em cima de nós, sim. Estamos aqui em poucas pessoas, poderia estar lotado, ou não? Aí criam-se outras coisas, mas o que é teu é teu. O que é teu, Deus, ninguém tira. O que Deus te deu, pode vir a lua, pode vir as estrelas, pode vir o que vier. O que é teu, Deus te deu e ninguém vai tirar de você, porque você está fazendo a sua parte. Não importa se é muito ou se é pouco, faça a obra de Deus com um acordo com a palavra do Senhor. Jeremias diz: ai daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Vamos lá. Eles falaram mal de Moisés, criticando talvez o casamento dele, com certeza. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Porventura, como diz assim, o irmão Reginaldo prega, ele tem conhecimento, mas eu também não tenho? O mesmo Deus que fala com ele não fala comigo? Você pode até alegar isso, muitos pregadores alegam isso, não é isso? Não é assim? O problema, irmão, é aí que mora o grande perigo e o grande problema. Arão e Miriam, com certeza foi Miriam que instigou, que começou por ela. Na cabeça ela falou: se Deus fala com Moisés, fala comigo. Se Deus usa o irmão Reginaldo, ele também me usa. Se ele tem sabedoria, eu também tenho. Então, quer dizer, eles pecaram porque disseram que Deus falou com eles. E Deus não tinha falado com nenhum deles. Tanto é verdade que ele vai dizer assim: então o Senhor desceu a coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e Miriam. Eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Dois meios que Deus usa: visão e sonhos. Ele está respondendo aos dois. Olha, se tem profeta, eu falo com ele em visões, em sonhos. Mas não é assim com Moisés. Não é assim que eu falo com a irmã Teresa. Às vezes Deus usa mais a irmã Teresa do que a irmã Vilma. Às vezes a intimidade da irmã Teresa é maior do que a intimidade da irmã Vilma, até maior do que a minha. Isso não diminui nenhum e nem o outro. O problema está no espírito da inveja. Deus tinha mais intimidade com Moisés, porque falava com ele tete a tete, pessoalmente. Os outros, ele usava visões e usava sonho, e isso gerou inveja, e isso tem
tem gerado inveja dentro da igreja. Homens com inteligência são desprezados, mulheres com inteligência que busca, que ora, são desprezadas. Não tem vez, mas te diz Deus, eles podem te desprezar, eles podem te odiar, eles podem não te dar oportunidade, mas eu, o Senhor, te amo, eu, o Senhor, te separei, eu, o Senhor, sou teu Deus, e nada vai lhe faltar, porque é eu que te uso. Os outros deixa falar, deixa cochichar, deixa morrer de inveja, mas eu te amo. Os dois. Deus queria a mesma intimidade que Moisés. Irmão, Miriam e Arão foi o chamado a ser sacerdote. Ele foi separado, ele e os filhos dele. Eles foram os primeiros. Eles tinham uma importância muito grande, mas nesse contexto aqui eles falharam com Deus, principalmente Miriam. Foi uma barreira que eles fizeram, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que foi desprezada, que era acuada, que, como foi dito ontem, perdeu a sua juventude, tinha que ficar afastada, não podia chegar perto da sociedade. Na igreja também foi falado, na sinagoga, a mulher não podia perguntar. Se quisesse perguntar, tinha que perguntar para o marido em casa. Mas hoje o Senhor abriu o leque, como foi falado aqui ontem. Hoje o véu foi quebrado. Hoje você tem a oportunidade, você tem acesso direto pelo Salvador, por Jesus Cristo. Hoje você tem que confessar sim os seus pecados. Tem crente que erra, tem crente que ora, mas não confessa os seus pecados. Ele fala com Deus, mas ele não confessa os seus pecados. Por isso que a sua vida não muda. Está mentindo para Deus, mas só sabe orar pedindo. Confessar os pecados não confessa. E Deus sabe que você está pecando, mas você prefere continuar mentindo para Deus, como Ananias e Safira mentiam ao Espírito Santo. Tem que confessar, porque Deus se agrada quando você confessa e larga. Quando você dá um passo para trás, o Senhor se agrada, o Senhor volta. Se aquele povo se arrepender dos seus pecados e voltar para mim, eu vou voltar para vocês. E aquelas bênçãos que ficou retida, eu vou trazer de volta para a sua vida. Aquilo que está fechado, eu vou abrir. Aquilo que é impossível, vai acontecer. Mas se você continuar mentindo, eu vou cobrar. Eu vou apertar mais a sua vida, e o pouco que você tem eu vou tirar, para mostrar para você que eu sou Deus, e não há outro igual a mim. Deus desceu a nuvem, era uma forma que Deus tinha quando queria conversar. Aquela mulher do fluxo de sangue foi privilegiada, sabe por quê? Porque o Salvador desceu. Em Gálatas 4:4, na plenitude de tempo, Deus mandou o seu Filho na forma de homem. Aí Jesus desceu. Aquela mulher foi privilegiada, porque ela tocou nas vestes de Jesus, e ela foi curada. E além de ser curada, ela foi salva, porque ele disse: mulher, tem de bom ânimo, porque a tua fé te salvou. E Jesus, de acordo com a minha esposa, que ela fez um estudo ontem, já tocou piano, usou mais 4 vezes o termo salvar. Irmãos, às vezes o termo salvar pode ser livrar-se de alguma coisa, não necessariamente salvação de algo. Deus salvou Israel várias vezes, mas muitos morreram no deserto. No caso dessa mulher foi diferente, então tem que prestar atenção quando lê o contexto, o texto inteiro, e saber o que Deus está falando ali. É muito importante isso. Aquela mulher foi privilegiada porque
Deus, assim como desceu na nuvem e chamou os três, Deus desceu na forma do Filho Jesus Cristo, e aquela mulher teve o privilégio que muitos não têm. Você é um privilegiado. Você pode estar com a fé pequena, mas se você crer, se você colocar a sua vida na mão de Deus, Ele vai mudar a sua vida. Aleluia, Deus. Mas se você continuar na incredulidade, meu irmão, você vai continuar vivendo uma vidinha de miséria. Tem falta de fé? Peça. Deixa eu ver aqui para a gente. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Eu falo com ele. Moisés não viu a Deus, viu, irmão? Ninguém viu a Deus, mas Moisés tinha uma intimidade muito grande com Deus. Eu falo com ele boca a boca. Você quer que o Senhor fale com você boca a boca? Você quer que o Senhor seja íntimo de você? Seja íntimo dele. Busque mais, ore mais, jejue mais, dê mais bom testemunho, porque ele está dizendo: Moisés foi fiel em toda a minha casa. Tem crente que não consegue ser fiel, ele só é fiel na igreja, lá fora ele é um demônio. Aqui é paz do Senhor, abracinho, beijinho, e fala as coisas bonitinhas, Jesus é bom, mas em casa é um demônio, é falso, é mentiroso, compra e não paga, dá a palavra e não cumpre, e aqui vem bancar o santarrão dentro da igreja, achando que Deus está brincando. Deus não brinca com ninguém. Deus conhece um por um, sabe quem é hipócrita dentro da igreja, sabe quem está aqui perdendo tempo, sabe quem vem aqui só por vir, mas Deus conhece os seus fiéis. A Bíblia diz que os fiéis ouvem a voz do Senhor e o seguem. As minhas ovelhas, aquelas que meu Pai mandou, aquelas que são minhas, ninguém toca, ninguém tira, essas ouvem a minha voz, essas praticam o que eu mando. Moisés era assim, fiel, errou, tanto que ele bateu na rocha. Olha só, para vocês terem uma base, irmão. É o que me chama a atenção quando eu leio o texto. Era um homem tão fiel a Deus, mas não entrou na terra prometida. Nem ele, nem Miriam, nem Arão. Só dois entrou, dos adultos, Josué e Caleb. Isso não quer dizer que Moisés perdeu a salvação, viu, irmão? A salvação de Moisés é desde o ventre desde a fundação do mundo. É para mostrar para você que Moisés, por mais fiel que ele fosse, ele não era melhor do que ninguém. É para mostrar para você que por mais fiel que eu e você seja, nós somos dependentes do Senhor. Nós dependemos dele para tudo. Não importa a forma que eu vou morrer, não importa como eu vou morrer, não importa. O que importa é eu morrer em Cristo Jesus. Paulo disse: não vivo eu, Cristo vive em mim. Não se importa. Tem gente, né? Eu vou morrer logo, eu não vou fazer isso porque eu estou vendo. Irmãos, deixe que o dia de amanhã responda pelo dia de amanhã. Depois disso, Deus desceu, conversou com Moisés, depois conversa pessoalmente com Miriam e Arão. Interessante que aqui, irmão, só Miriam é que foi castigada. O que me chamou a atenção é que Arão não foi castigado. Quem foi castigada só foi Miriam. Vamos lá, para nós terminarmos. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa
branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponhas-te, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ele reconheceu, ele orou e ele confessou que pecou contra Deus. Miriam também com certeza deve ter orado e confessado, mas já era tarde. Quando a nuvem se retira, a nuvem simboliza a presença de Deus. Ela estava no deserto. É Deus na minha vida, é Deus na sua vida, mas o que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer, mesmo você confessando os seus pecados. Deus sabe tratar comigo e sabe tratar com você. Ele tratou comigo, independente da minha situação, porque Deus é Deus em qualquer situação, e Ele prova aqueles que Ele ama. Não importa se você está em pecado. Às vezes eu falo, mas está assim porque está em pecado. Não, é Deus provando porque Ele te ama, porque Ele te escolheu e Ele quer te aperfeiçoar. E às vezes Ele permite certas coisas na minha vida e na sua vida. O que eu faço você pode não entender agora, mas você vai entender lá na frente, se você estiver comigo. Eles foram orar, mas já era tarde. Quando Arão olha para Miriam, ela estava leprosa, e a lepra afasta as pessoas. Naquele tempo tinha uma cidade só construída para os leprosos. Jesus também curou 10 leprosos, lembra? E olha a ingratidão, Ele cura 10, fez um milagre na vida dessas pessoas, mostrou evidências na vida dessas pessoas, e as pessoas hoje pagam a Deus com ingratidão, esquece, vai agradecer para santo, vai agradecer para Buda, vai agradecer para Maomé, vai agradecer, só falta agradecer para o inimigo, mas não agradece que é Deus quem cura, é Ele que tem o poder de tirar, é Ele que tem o poder de fazer. Todo dom, toda a graça, toda a reverência somente a 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era tarde para Miriam, leprosa. Jesus curou 10, só um voltou, e Ele cobrou. Porventura não curei eu 10? Quantas vezes você já agradeceu a Deus pelo arroz, pelo feijão, pelo café da manhã, por ter levantado hoje? Tem gente que nem ora agradecendo a comida, tem gente que nem lembra que Deus existe, tem um coração fechado, por isso que vive uma vidinha de miséria. A família toda está na miséria, porque tem um coração fechado para Deus, não abre para Deus. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus está chamando, Deus está convocando. Cabe a você decidir se abre ou se fecha. Se você abrir, você vai comer o melhor da terra, você vai ter o presente maior do mundo, Deus. Vamos lá, para fechar. Amém. Vou aqui ser breve, irmão, só para nós fecharmos aqui, com chave de ouro. Então disse Arão a Moisés: Ah, Senhor. Então Moisés depois foi orar, e o castigo foi esse: lepra. E ele ainda fala: se um filho cuspir na cara do pai, porventura o pai não vai corrigir esse filho por 7 dias, porque era a lei de Moisés. A lepra por 7 dias ficava afastada da tenda, se lavava, e depois da cura se apresentava ao sacerdote. O sacerdote pagava o sacrifício e ela podia voltar para a tenda. Se você estiver no pecado, você está fora do arraial de Deus.
Se você não tiver uma vida limpa, se você não tiver pautado na palavra do Senhor, você está fora. Deus está te dando uma chance. Se limpe com a palavra, se limpe, lave seus ouvidos, abra teu coração, que hoje eu te trago para a tenda. Depois de 7 dias, Miriam voltou e eles puderam ir. Se você quiser ir com o Senhor, você tem que se lavar, você tem que se purificar, você tem que se apresentar para o Senhor melhor, você tem que dar sua vida para o Senhor, aí você pode seguir o caminho do Senhor. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.